Curve a sua cabeça em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, que não seja mais uma palavra, mas que venha como revelação ao coração dos teus filhos, meu Deus, para que eles venham entender para que foi chamado e qual é o propósito que o Senhor tem para a vida deles, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. E aqui no livro de 2 Timóteo 2, 4, 5, ainda continua dizendo: ninguém que milita se embaraça com o negócio dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado, se não militar legitimamente. E lá em Pedro, capítulo 1, 1 Pedro 2, 1, diz assim: deixando, pois, toda malícia, todo engano e fingimento, e invejas, e todas as murmurações. E lá em 1 Coríntios 9, do 24 ao 25, diz assim: não sabeis vós, que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva um prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Deixa eu te fazer 4 perguntas aqui, que é onde eu quero entrar nessa ministração. Em que consiste a sua carreira em Deus? Para onde você está indo? Sua fé está fundamentada em quê? Qual é o caminho? Qual é a carreira proposta? Qual é o trilho que você pegou para concluir essa carreira? Segundo, quais são os embaraços que nos impedem de correr esta carreira? Terceiro, como se livrar desses embaraços e desses impedimentos? E quarto, onde está a nossa motivação para correr essa carreira? Quem pode dizer um glória a Deus? Hoje eu vou querer ensinar de forma prática isso para os irmãos, porque a partir de hoje você não vai negligenciar a sua carreira, em nome de Jesus. Você vai concluí-la, em nome de Jesus. Vem aqui, 4 jovens aqui, vem cá, sobe aqui por favor, deixa eu ver, sobe aqui nessa parte aqui, vem aqui, Felipe, Rafael, Michael, vem cá Felipe, os 2 Felipes, ok, fica meio apertado aqui, fica ali, melhor, vai mais para lá, fica um aqui de costas, os 2 de costas aqui, isso, ok, vem cá, é Bruno, né? Vem aqui, é o Daniel, outro Daniel aqui, vem cá Daniel, fica aqui em pé, aqui de frente Daniel. Hoje eu vou te ensinar algo prático. Então, cadê o irmão que está, o Lucas está ali? Vem cá, Daniel, também. 2 Daniel aqui, vem. Aleluia. Então, entenda algo. Eu tenho explicado para os irmãos. Permanece aí, irmão. Não, você vai ficar de frente aqui, você não vai ficar de lado. A sua posição é essa aqui, ó. Aleluia. Aleluia. Presta atenção aqui, meus irmãos, para vocês entenderem. Quando você vem, você está aqui. Então, aqui Jesus te salvou. Então, aqui você estava perdido, você estava nas trevas. Você estava vivendo segundo a sua vontade, não a vontade de Deus. E aí, pela misericórdia de Deus, ela te alcançou, a misericórdia de Deus te salvou. Só que detalhe, agora, o Daniel, ele precisa iniciar uma carreira proposta, para que a cada dia, a mente dele, os sentimentos dele e o comportamento dele venha se parecer mais com quem? Com Cristo, que é o alvo. Então por isso que eu pedi para o Daniel ficar lá na frente, Cristo, mais forte ali dos irmãos, ok? Então, o alvo é aquele lá. É o quê?
se parecer com Cristo. Só que o Daniel aqui, ele se converteu agora. E aí a Bíblia diz que ele precisa agora iniciar uma carreira proposta para quê? Para que a cada dia ele venha trilhar caminhos para chegar a Cristo. Só que no meio desse caminho que o Daniel vai trilhar aqui, vai existir muitos embaraços para tentar atrapalhá-lo, impedi-lo de chegar no alvo que é Cristo, que é onde muitos param. Então, por isso que Paulo, falando lá no livro de Coríntios, ele fala, olha, todos que vão caminhar e correr essa carreira proposta, tem que correr como corre no estádio. Quer dizer, o atleta ali, ele tem um alvo. Qual é o alvo do atleta? Conquistar o quê? O prêmio, que é se parecer com Cristo. Mas para que Daniel saia de lá e venha desfrutar do prêmio ali, tem uma carreira a ser concluída. Tem algo a ser feito. Que se o Daniel não entender isso, ele não vai concluir e não vai se tornar o quê? Um vencedor. E aí qual o problema? Que o Daniel começa a trilhar esse caminho, como a palavra de Deus diz aqui. Só que para mim alcançar a carreira proposta, só que para mim correr rumo ao alvo que é Cristo, só que para que os meus olhos estejam fitados em Cristo, vai vir muitas coisas para tentar me atrapalhar de alcançar o meu alvo. Quem está entendendo aqui? O que é que essas muitas coisas? Vai lá, Daniel, tenta entrar ali. Então o Daniel está até indo. Só que aqui começam os embaraços da vida, as angústias, as perdas, as decepções, porque você começa a olhar demais para a esquerda, para a direita, você começa a ver que as pessoas que estão na vida da igreja não são tão santas como você pensava que era. Que você pensou que estava entrando na igreja agora e encontrar todo mundo perfeito, inclusive você não é e quer que os outros sejam perfeitos. Fica procurando perfeição em pessoas e esquece de olhar para Cristo. E aí começam os embaraços da vida. Aí vem a ansiedade, vem a carne, vem o diabo e vem o mundo. Não receba para vocês isso, irmãos, é só exemplificando aqui, ok? Então, os irmãos estão entendendo aqui? Qual o problema? O Daniel, ele sabe que vencer o diabo, ele só vai resistir ao diabo. E ele vai vencer. Só que tem um problema. Agora o Daniel se converteu agora. E ele gosta do samba. Vai vir o carnaval. Aí a carne vai gritar na vida dele. Fala, nossa, eu não vou esse ano porque eu sou crente. Tirou o olho do alvo. Tirou o foco de Jesus e está olhando para as coisas terrenas. E aí começa a vir os embaraços da vida. Porque a carne dele começa a gritar. Falando que ele não vai crescer, que ele não vai avançar, que ele nasceu para ser essa pessoa frustrada, decepcionada, que nada que ele faz dá certo, que porque que muitos irmãos vêm na igreja, recebem bênção e ele não vem. Aí começam as frustrações, começam as decepções. Mas qual é o problema? É que os problemas que Deus não coloca, mas Ele permite, é justamente para trabalhar na sua vida, para que você chegue lá no alvo parecido com Cristo. Qual o problema? É quando você não quer se envolver nesse caminho, desse trilho do vencedor. Aí a carne consegue te parar, a ansiedade consegue te parar, o mundo consegue te parar e o diabo consegue te escravizar quando o seu alvo e quando os seus olhares estão nas pessoas, estão neste mundo e não focado na eternidade que é em Cristo Jesus. Mas quando você abre os seus olhos, para de olhar para baixo e olha para aquele que tem todo o poder para te livrar de todas esses amarras, todas essas travas, e você olha para ele, você vence todos esses problemas para a glória de Deus. Mas para isso, o que Josué disse? Ei, olha para o alto, olha para Jesus,
Não pare de meditar na minha palavra dia e noite. Não olhe para a direita nem para a esquerda. Olhe para o alvo que é Cristo. Então por que, presta atenção? Porque às vezes você fica olhando para as pessoas ao invés de olhar para Jesus. Porque você fica atribuindo de repente o seu sucesso ou o seu fracasso às pessoas e não a Cristo. Não foram as pessoas que te salvou, não foram as pessoas que te resgatou, foi Jesus que te salvou. Então seus olhos nunca deveriam sair do senhorio de Cristo, porque foi Ele que morreu por você, não foi nenhum desses irmãos aqui, foi Jesus. E aí quando você olhar, está fitado nele. Aí você começa a trilhar essa carreira proposta, e aí você se torna um vencedor em Cristo Jesus. Agora qual é o problema? É quando você para aqui no meio do caminho, aqui você é sufocado, aqui você desaparece, aqui nada para você está bom. Você vem na igreja, você é crítico, você vem na igreja, murmura, você está com os irmãos, você só reclama, porque aqui é onde o diabo aproveita para agir na sua mente, no seu comportamento, no seu caráter, nas suas atitudes. Para quê? Para impedir que você a cada dia se pareça com Cristo. E aqui você desanima, aqui você desacredita de si mesmo e até mesmo de Deus, porque você está olhando para coisas e não para o Senhor. Mas a partir do momento que os seus olhos estão nele sim, você pode todas as coisas. E aí a ótica sua muda. Aí as coisas começam a ter sentido. Aí as coisas começam a caminhar rumo aonde? A eternidade, não as coisas terrenas. Qual é o problema? É quando você está valorizando demais as coisas terrenas aqui, está desvalorizando o que Cristo prometeu para você. Se você estiver fazendo isso na sua vida, você está fadado ao fracasso. Você vai parar no meio do caminho. Você não vai conseguir continuar. Porque só perseveram aquele que sabe para onde está indo. Você pode ver, até pessoas que começam curso, só persevera, porque sabe o resultado que vai dar depois que ele concluir aquele curso. Mas aquele que não sabe, qualquer coisa serve para no meio do caminho, começa, não termina nada na vida dela, é uma inconstância sempre. Obrigado, irmãos, Deus abençoe. Dê a salva de palmas aos meus atores aí. Porque obstáculos, irmãos, sabe para que servem os problemas? É para refinar o seu caráter. Os problemas é para mostrar para você que sem Deus você não é nada. Que você precisa se aproximar dele, crendo na graça e na bondade dele. Por isso que Deus permite problemas na sua vida. Não é para te parar, mas é para te ensinar. Qual é o problema? É quando o problema te para. É quando você é paralisado pelos problemas. É quando você não tem um foco de aonde quer chegar. Porque todo atleta, ele sabe aonde quer chegar, mas sabe que vai ter muitos desafios para alcançar o que ele quer. Mas ele não mede esforços para conseguir, porque ele sabe que depois que ele conquistar, ele vai ter um prêmio a receber em nome de Jesus. E quantos são os irmãos que desistem do casamento, desistem da sua vida profissional, desistem da sua vida com Deus, porque acha que o problema é maior do que Deus, porque acha que ele não tem forças para suportar. E a Bíblia diz que Deus não te prova além das suas forças de suportar aquela prova. Porque se Deus permite algo, Ele vai te dar capacidade para resistir àquilo. E sair o quê? Mais forte daquela situação.
Porque o alvo de Deus é o quê? De glória em glória, trabalhando em vocês, de vitória em vitória. A cada dia você vai crescendo, a cada dia você vai vencendo, a cada dia você vai conhecendo mais a Deus através de quê? Das tribulações. Porque ele diz para Pedro: Pedro, uma vez provada e aprovada a vossa fé, vem a confirmação da vossa alma. Então presta atenção, irmão, se você estiver passando por uma crise existencial grande, gigante, que parece que não tem fim, crê em algo, resista, persista nisso, porque por trás desse grande problema vai vir uma grande vitória sobre a sua vida. Só qual é a questão? Você crê nisso? Porque a primeira dificuldade que vem, o irmão desanima, é movido pela circunstância, pelas motivações, pelo estado momentâneo, e não pela posição que ela tem em Cristo. Que quando eu e você, quando nós entendemos que nós somos amados de Deus, e que nada que eu possa fazer vai tirar e vai diminuir esse tão grande amor, irmãos, eu vivo em paz, porque eu sei que a vitória vem. Quando os problemas vêm, eu não falo: meu Deus, por que eu estou vivendo isso? Por que o Senhor está permitindo isso? A minha linguagem muda: Deus, para quê? O que o Senhor está querendo me ensinar com essa situação? Aonde o Senhor quer me levar? Qual é o lugar que o Senhor quer que eu chegue? Porque eu sei que se o Senhor está permitindo, é porque o Senhor está querendo me ensinar algo. Mas o teu ensino vai me levar a desfrutar de coisas grandes diante do Senhor. O problema é quando eu não entendo isso. O problema é quando eu não me enquadro no projeto de Deus para a minha vida, porque eu acho que os meus projetos são melhores e maiores que o projeto de Deus para a minha vida, e eu não quero me enquadrar nisso. Está pesado não, né, irmãos? Dá para ouvir? Amém. Ok, então eu vou continuar. Então, as pessoas acham que os projetos delas são maiores e mais excelentes do que o que Deus tem para ela. E aí ela acaba aderindo aos seus projetos e colocando na maleta ali de esquecimento os projetos de Deus. E aí qual o problema? Ela entra ano, sai ano, falando coisas, mas não acontece nada. Ou melhor, fica de mal a pior. Porque ela insiste em algo que ela sabe que está errado, mas não se posiciona para mudar. Quer dizer, não corre a carreira proposta. Não tem disposição de ir até o fim. Não tem disposição de quê? De se quebrantar diante do Senhor. Porque acha que já sabe de tudo. Acha que já aprendeu tudo. Irmãos, nós não sabemos de nada. Nós sem Deus somos zero, nada. A Bíblia diz que sem mim nada podeis fazer. Tudo que eu e você fazemos é por causa do Senhor. É por causa da graça dele, porque para você estar aqui me ouvindo agora, ele te deu o ar para respirar e fôlego de vida. Sem isso, nem aqui você estaria, nem eu. E aí às vezes, você quer concluir a sua carreira, quer entrar na carreira proposta, e você concluir a sua própria carreira, não a carreira que Deus estabeleceu para você. E aí qual é o problema? Quando eu entro nos meus próprios projetos de vida, vem o desânimo. Eu fico desanimado, eu fico desacreditado, eu não creio mais, eu não acredito mais nas pessoas, eu desacreditei de todo mundo, porque eu estou olhando para a pessoa errada e para o lugar errado. Porque presta atenção, se você olhar para Cristo, você pode estar passando na sua vida um inferno, Deus vai te tirar de lá. Você pode estar na cova dos leões como Daniel, Deus vai te tirar ileso de lá. Você pode estar passando a maior tribulação que for, o general de guerra vai te tirar de lá. Mas ele vai tirar quando? Quando os teus olhos estiverem nele. Então, irmãos, presta atenção. É hora de você dar uma resposta certa para Deus nesse processo. A Bíblia diz, o próprio Elias, ele falou: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Ou você serve a Deus ou serve Baal.
Ou nós somos crentes, assumimos a nossa identidade em Cristo, com clareza de aonde queremos chegar, ou então estamos perdendo tempo. Porque aí fora não tem nada que presta. Eu estava lendo a reportagem, acho que foi quarta-feira, e aí eu vi um deputado fazendo uma lei que vai lançar lá no Congresso para aprovar, que agora vai tirar do registro civil lá da criança de nascimento o direito de colocar pai e mãe. Agora é eles que escolhem. Então já começou, já vi tramitar lá no Congresso essas patifarias do inferno. Qual é o problema? Nós como igreja estamos vendo todo esse levante do inferno aí, tá calado. O diabo fazendo e acontecendo à torta e à direita, e nós só olhando, observando. E aí quando chegar nas casas, porque vai chegar, aí a gente reclama. Porque não temos ainda a identidade consolidada de quem somos aqui na terra. Nós somos representantes de Deus. Então para de titubear em dois pensamentos, assuma a sua posição. Olhe para Cristo, fale do amor de Deus o máximo possível, pregue o Evangelho. Tudo que as pessoas aí fora precisam, está na sua boca, e o que você está fazendo para multiplicar isso? Dando desculpas, eu não posso, não vai entrar nas bodas do Cordeiro. Porque somente aquele que trabalha em favor do reino vai desfrutar do galardão, vai desfrutar da vida de vencedor. Irmão, mas você está aqui, você não vai vir, você já está. Olha para ele, está lá, você já está aqui, irmão. Fala com ele então, se converte de verdade. Seja crente fervoroso. Você foi chamado para pregar o Evangelho. Você foi chamado para falar das boas novas. Você foi chamado para tirar as pessoas das trevas. Que isso? Eita Jesus. Tirar as pessoas das trevas e conectar a maravilhosa luz de Deus. Qual o problema? É quando você está envolvido no corpo de Cristo. Amém. E aí, você não desfruta daquilo que Deus tem para você. E aí esses embaraços vêm para a sua vida, que agora você vem para a igreja. Olha, irmãos, isso é muito sério. Em questão de dízimos na vida da igreja. Tem irmãos que dá dízimo por princípio. Mas tem irmãos que eles pagam cotas na igreja. O que é pagar cotas na igreja? É como se fosse pagando umas notas lá no banco. O dia que o banco não agradá-lo, eles mudam de banco, que se tornou um cliente na igreja. Se tornou um consumidor na igreja. Não está aqui para desfrutar da vida, está aqui para consumir somente. Está aqui para viver uma vida sem vitória, sem realização. Deus tem coisas boas para você, sim. Mas presta atenção, Deus tem um casamento excelente para você, sim. Deus tem uma vida profissional para você, excelente, sim. Promissória. Promissora, que vai te levar a crescer e desfrutar de prosperidade. Deus tem uma vida familiar perfeita, boa e agradável, também, sim. Só que não é o alvo. Isso não é o alvo. O alvo de Deus, sabe qual é? É que você alcance pessoas, fale do amor de Deus, fale do Evangelho da cruz, declare que Jesus vive, que Jesus reina, que Jesus quer salvar, que Jesus quer restaurar, que Jesus quer transformar. Eu tenho certeza que lá onde você mora, tem pessoas que estão precisando ouvir a respeito do Evangelho da graça, e você não tem abrido a boca para falar.
que Jesus é bom, que Ele é bondoso, que Ele é amoroso. Que pode dizer glória a Deus? E aí, os cuidados da vida acabam te tirando, os embaraços da vida acabam te tirando do alvo. Agora, a prioridade não é mais Jesus, é a vida financeira. Agora a prioridade não é mais Jesus, eu preciso do meu casamento restaurado. Presta atenção, seu casamento você só vai viver aqui nessa terra, você tem que ter um casamento bom. Mas o primeiro tem que ser Jesus na sua vida. Se Ele deixar de ser primeiro, acabou a sua vida. Não tem sentido mais. Não vai ter solução para você. Qual é o problema? Nessa parte, no terceiro ponto, que como se livrar desses embaraços. A pessoa que se livra desse embaraço, presta atenção, não é aquele que chega muito empolgado, não. Que tem gente que chega empolgado na igreja, não, é agora, olha, vai acontecer, eu estou aqui, daqui a pouco, sumiu. É um empolgado na vida da igreja. Ou então aquele cara que faz, acontece, tá, e estou aqui, e as coisas acontecem, tudo para ele é fácil, mas daqui a pouco para. Mas tem um tipo de irmãos que é diferente. Ele é alguém paciente. Ele é alguém perseverante. Ele é alguém que espera no Senhor. E a Bíblia diz que aquele que espera no Senhor renova as suas forças. Presta atenção, para de andar ansioso com a sua própria vida, entregue completamente a sua vida ao Senhor, porque você não sabe, mas Ele sabe muito bem cuidar da sua vida, e Ele tem tudo para liberar sobre você. Qual é o problema? É você crer que Ele está no controle. Então é hora de você sair do controle da sua vida, e deixar Deus encabeçar tudo na sua vida. E cabeçar o seu casamento, e cabeçar a sua vida financeira, e cabeçar tudo que se relaciona com você, porque só assim você vai entrar nesse processo, que vai te levar para o alvo que é Cristo, que vai te levar para a carreira proposta. Agora qual é a questão, irmãos? Quem é atleta, que Paulo diz aqui, como eu estou falando de atleta, eu vou dar o exemplo de atleta, para ele alcançar o objetivo que é o prêmio, ele precisa ser disciplinado. Ele precisa ter uma disciplina. Ele precisa queimar a sua própria carne. Ele sabe que ele fazendo esse sacrifício aqui, ele vai chegar lá e vai conquistar o prêmio. Porque ele é alguém que está envolvido e envolvendo toda a sua vida em favor do prêmio que ele tem que alcançar. E ele não aceita chegar em segundo lugar, porque ele sempre vai querer alcançar o prêmio para a glória de Deus. E aí qual o segredo? É quando eu me abstenho de tudo isso e acabo não desfrutando daquilo que Deus tem para mim. Qual é o problema? É que você quer viver em Deus com o mesmo estilo de vida errado que você vivia lá fora. Não funciona. Não vai dar certo. Porque com Deus as coisas são diferentes. Com Deus tem padrão. O que acontece e as pessoas alcançam aí fora, com Deus, você precisa se submeter à palavra. Você precisa crer que foi Ele que te chamou. Você precisa renunciar a muitas coisas mesmo, para se enquadrar no propósito de Deus. Você precisa se autodisciplinar a cada dia. Você precisa pagar preço de muitas coisas, por conta de um alvo maior, por conta de um lugar que você quer chegar, que dinheiro não compra, que o que estabelece nesse mundo não vai comprar nunca, que essa carreira proposta que Deus deu para mim e para você,
Qual o problema? É quando eu não valorizo, mas eu estou dentro da igreja. Vivo uma vida de qualquer maneira, sem entender e compreender e saber para onde eu tenho que chegar e como eu tenho que fazer para chegar. E aí vive uma vida de perdedor, uma vida medíocre. E aí acaba não desfrutando. Por que, pastor, não acaba desfrutando? Porque tirou os olhos de Deus e está olhando para as pessoas agora. Está olhando para as circunstâncias. Está olhando para as tempestades. Para tudo que acontece. Sabe, irmãos, se eu e a Jô, nós fôssemos olhar para as tempestades, nós não estaríamos aqui. E tudo que Deus fez ministerialmente na nossa vida foi debaixo de muita pressão, de muito choro, de angústia. Não pense vocês que tem decisões que a gente toma que é fácil, que não é. Decisão de vir para cá, de mudar, de fazer. Mas por que nós fazemos isso? Porque nós sabemos para onde estamos indo. Nós sabemos aonde vamos chegar. E sabemos que existe uma carreira proposta para nós. E nós vamos completá-la. Mas também sabemos que vai ter muitos obstáculos. Vai ter muitas coisas tentando impedir de alcançar esse propósito. Só que nós abrimos o nosso coração e sabemos que esses obstáculos, eles não é para nos parar, mas é para nos promover. Para desfrutarmos de coisas grandes. Qual o problema? É quando eu vejo o obstáculo e me desanimo. É quando eu vejo o obstáculo e ao invés de ir para cima, eu paraliso e fico olhando a situação, ao invés de olhar para o alvo que é Cristo. É quando eu olho para o casamento e vejo tudo destruído, não tem nada que preste. Eu só olho para os problemas. Deus nunca vai dar vitória. Você está valorizando demais o problema, mas não está valorizando o poder que Deus tem para liberar, para que o problema venha a ser de fato a solução para você desfrutar daquilo que Deus tem. Então você precisa mudar o seu olhar. Você precisa tirar os olhos da direita e da esquerda das pessoas e olhar para Cristo. Ser paciente, ser perseverante, não retroceder, porque a Bíblia diz que o Senhor não é com aquele que retrocede, com aquele que pega a mão, coloca a mão no arado e olha para trás. Porque eu e você, todos nós, um dia, vamos estar diante dEle. Você pode até dar desculpa para mim, irmão, mas para Deus não tem desculpa. Ah, pastor, eu tenho que fazer isso. Mas lá diante daquele dia o Senhor vai falar: olha, eu entendo que era importante você ter ido comprar campos, casas e até visitar alguém, fazer alguma outra coisa. Mas essa desculpa eu não valorizo. Você deveria valorizar o que é mais importante, que é Jesus. Jesus é o centro da sua vida, irmão. Tudo que entrar para tentar competir com isso é maligno, é tentando te tirar do alvo. Qual o problema? Presta atenção aqui, você que está passando por muitas tribulações, perseguição, aguenta firme. Corre a carreira proposta. Porque se você está sendo perseguido, atribulado, caluniado, isso quer dizer que você está no caminho certo. Você vai completar a carreira. E a cada dia que você disser sim, eu aceito isso, Deus vai trabalhando na sua vida e te transformando. E qual é o alvo, pastor, de tudo isso? É que você chegue igual Paulo chegou. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. A Bíblia diz que Jesus é o autor e consumador da fé. A sua vida, presta atenção,
A sua vida não depende do seu vizinho, depende de você. Pode estar a casa do vizinho caindo nos pedaços, a sua não pode cair, que depende da sua condução. Depende do que você vai fazer. Ah, mas todas as famílias estão destruídas. A sua não pode estar destruída. Porque não depende do vizinho, não depende de outros. Depende de você. Ah, mas o levante está grande, a perseguição está grande. Quanto maior o problema, maior vai ser a vitória. Só permanece. Persiste. Qual o problema que tem levado muito à depressão, ansiedade, um monte de coisa? Que para no meio do caminho, aí começa a olhar para o passado. E aí ele entra no cromos, ele sai do kairós de Deus. Porque quando você começa a olhar para o passado, você vai ter decepção, você vai ter frustração, você vai ter um monte de coisas que não deveria ver. E aí vai te frustrar, que você vê que você não alcançou aquilo que algumas pessoas alcançou, e aí isso vai te frustrar, vai te trazer ansiedade, e vai gerar algumas coisas em você que vai te desanimar. E aí você cai em um estado que ninguém consegue te tirar de lá, nem você mesmo, porque você não quer, porque você está preso a um sentimento, a emoção. Isso é sério. Tem muita gente dentro da igreja com esses problemas, porque Jesus disse: olha, eis que as coisas passadas não valem mais nada, eis que tudo se passou e tudo se faz novo, as coisas velhas se passaram. Qual o problema? Eu estou olhando para trás, eu virei caranguejo agora, andando para trás, olhando para tudo que passou, e esqueço de olhar para o alvo. Esqueça de olhar para a carreira proposta. Pedro estava aqui, Jesus estava ali, e Pedro olhando para Jesus: és tu mesmo? Sou eu, Pedro, vem. Mas ele estava com os olhos em Jesus. Enquanto ele estava olhando para Jesus, ele andava sobre os problemas, ele andava sobre as águas, ele andava sobre as adversidades, ele prevalecia. Quando ele olhou para o mar, ele começou a afundar. É assim a nossa vida. Toda vez que nós afundamos é quando nós olhamos para nós mesmos e tiramos Deus do centro. Todas as pessoas que entram na crise, ela começa a olhar para ela e não para Deus. Que em Deus não há crise, em Deus não há problema. Ele é o solucionador de todos os problemas. Ele resolve tudo. E aí quando eu entro nisso, irmãos, aí eu completo a carreira, aí eu sou motivado. Quanto mais o problema vem, eu fico mais motivado ainda, porque eu sei que Ele vai me ajudar a conquistar essa carreira proposta, porque o meu olhar agora está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então eu te perguntar, o que você vai fazer com tudo isso? Porque Deus colocou uma carreira proposta na sua vida. Deus estabeleceu algo para a sua vida. Você vai continuar olhando para as pessoas? Ah, não, é porque a Paloma, misericórdia. A Paloma e qualquer um outro irmão aqui, todos nós estamos em processo de transformação que só vai terminar quando nós morremos ou quando Jesus voltar. Não tem ninguém perfeito aqui no nosso meio, não. Então pare de olhar para as pessoas. Olhe para Cristo. Recobre ânimo agora. Se reanime no Senhor. Faça algo. Chuta o pau da barraca. Sabe aquele dia que você está desse jeito, que parece que aqui vai te sucumbir, que está te pressionando, e você dá um grito: sai! Se liberta daquele sentimento que está te aprisionando. Quem já passou por isso aqui? Parece que você vai te afunilar ali, vai te maltratar, vai te afundar. E aí você é pressionado, parece que tem uma pressão assim para baixo que vai te destruir. E aí você se levanta, parece que está saindo um peso de você, de cima de você.
É porque ali é o Senhor Jesus tirando fardo pesado e colocando algo novo em você. Irmãos, presta atenção, só para me finalizar aqui. Nunca desista. Porque quando você desiste, vem cá de novo os 4 irmãos, 5 irmãos, vem cá. Rapidinho, estou concluindo. Do meu jeito. Quando você desiste, dá um espaço. Você estava indo até bem. Estava orando, estava jejuando, estava indo na célula, vindo no culto. Estava alegre. Veio a primeira pressão aqui. A carne começou a gritar. Eu acho que é igual em todo lugar, olha. As pessoas pecam. Por quê? Está olhando para as pessoas, não está olhando para Cristo. Mas aí ouve a palavra, fala é verdade, não tem que olhar para as pessoas não. E aí, o diabo trabalhando na mente dele. Falando, não, você não é ninguém não. Olha onde você mora, na periferia, zona sul de São Paulo. O extremo. Você acha que vai conquistar alguma coisa? Sai dessa. Isso não é para você, você nasceu para sofrer. Ele existe o diabo. Mas aí quando chega na carne aqui, ele é pego. Porque ele começou a ter bem. E aí quando ele está quase chegando no alvo, a carne começa a aflorar. E aí ele começa, ao invés de ouvir o Espírito que quer levá-lo a Jesus, ser seduzido pelos desejos da carne. Qual é o problema quando isso acontece? Ele retrocede. E aí vai ter que começar novamente todo o processo, até Deus trabalhar em todas as áreas da vida dele, para que, refinado uma vez e transformado, ele venha concluir a carreira completada em Deus e venha guardar a fé e tocar em Jesus. O problema é quando eu não quero ser inserido nesse processo. O que é isso, não querer ser inserido, pastor? É quando eu não quero me submeter a ninguém. É quando eu não tenho disposição de ouvir ninguém, que eu acho que eu sou bom demais e sei de tudo. Que eu não preciso aprender. Que eu não preciso crescer com ninguém. E aí eu fico o quê? Rodeado por um monte de coisas na mente que trava tudo e não desfruto do que Deus tem, simplesmente porque eu acho que eu já estou pronto. Eu acho que não é bem assim. Questiona tudo e todos. Então o problema nunca é quem está passando pelo processo, quando ele está envolvido aqui por esses inimigos aqui. O problema sempre é as pessoas, nunca é ele. Que é perfeito, mas o dia que ele abre a mente, fala, eu preciso do Senhor, só Ele vai me levar a desfrutar dessa carreira proposta. Aí eu começo a quebrar os embaraços na minha vida, tudo que está travando a minha vida. Eu começo a quebrar todo desejo mundano, natural, porque eu sei que agora eu não estou mais conectado ao mundo. E quando eu tomo essas duas atitudes, eu venço o diabo, porque o diabo já foi vencido na cruz do Calvário. E agora eu sei que eu devo esmurrar a minha carne, subjugá-la à escravidão, porque eu sei que ela quer me levar para o inferno. E quando eu começo a fazer isso, eu fito os olhos em Cristo e chego à minha carreira proposta em Cristo Jesus. E aí começo a desfrutar daquilo que Deus tem para mim. Qual é o problema? É quando eu aborto esse processo. Quando eu paro no meio do caminho, e aí só vem frustração, decepção. Qual é a primeira coisa? Acho que essa igreja não é tão boa para mim, eu mereço coisa melhor. Então ela se acha a última bolacha do saco.
Acha que é por ela e através dela que são feitas todas as coisas. Agora não é mais Cristo, é ela. Então que o Senhor nos livre disso, irmãos. Que o Senhor nos livre dessa soberba de achar que somos alguma coisa. Podemos até ser, mas não podemos achar que somos. Por que podemos até ser? Porque Deus vai nos tornar. Mas não podemos atribuir essa glória a nós, e sim a Ele. Somente Ele é digno de toda honra e toda glória. Quando você erguer as mãos para exaltar, exalte a Ele, que Ele é digno de toda honra e de toda glória e toda majestade. Quando você vê que a sua família está de bem, o negócio está funcionando, fala, tem tudo a ver com Ele. Olha, irmão, sou grato a Deus. Eu, minha esposa, minha família serve a Deus. Meus filhos estão envolvidos. E eu sei que não tem nada a ver conosco, tem a ver com Deus. Porque eu vejo a perdição aí fora. Fala, obrigado, Jesus, o Senhor livrou nossos filhos disso. Porque aí fora não tem nada que presta. Você não consegue hoje nem ouvir um noticiário que enoja você. De tanta podridão, de tanta corrupção. Sistema maligno se implantando, preparando o anticristo. Qual o problema? É quando eu não desejo o Maranata. Eu não tem irmãos, tem crente, como eu falei a semana passada, que está orando para Jesus não voltar, que ele quer casar. Quer dizer, não deseja mais a volta de Jesus. Não, Senhor, preciso fazer algo primeiro, está cedo, não volta não. Aí a Bíblia diz que ele virá como ladrão e pegará muitos de surpresas. Mas você pode não ser pego de surpresa, porque você conhece a palavra de Deus. Você conhece o evangelho da cruz. Paulo diz que pregar em tempo e fora de tempo. Nós estamos nos momentos finais aqui na terra, irmãos. Não tem tempo de brincar de ser crente mais não. É tempo de pregar o evangelho da graça. É tempo de pregar e falar que Jesus salva, que Jesus restaura, que Jesus transforma, que Ele é a verdadeira alegria. Aquilo que o mundo procura nos prazeres está em Deus. É porque não enxerga, não entende que o buraco vazio que às vezes há dentro deles é o encaixe perfeito de Cristo dentro do coração. Mas eles não compreendem por quê? Porque a Bíblia diz que o príncipe desse século cegou o entendimento do incrédulo, para que não vos resplandeça a glória de Deus. Então, quando a glória de Deus resplandece em você, quando Deus se manifesta de uma forma poderosa em você, é impossível que você não tenha disposição de pregar o evangelho de Deus. É impossível que você não se abra para isso. É impossível que você entre nesse caminho e não chegue à carreira proposta, porque você sabe que tanto a carne, quanto os impedimentos, contra o mundo, quanto o diabo, tudo isso vai ser algo que Deus vai usar para te transformar, para trabalhar em você, para burilar você, para transformar o seu caráter, para transformar o seu comportamento, para alinhar o seu coração ao coração de Deus. Para que a cada dia, através da pregação do Evangelho, você venha se parecer mais com Cristo. Que você ande pela rua e as pessoas falam, aquilo é o homem de Deus. Quando ele ora, poder é liberado. Quando ele ora, milagres acontecem. Quando ele ora, sinais se manifestam, porque ele está se parecendo com Cristo. Então não se assemelhe a esse mundo. Não se assemelhe às coisas desse mundo. Você tem alguém que é referencial, que é Cristo. Você é a imagem e semelhança dele. Então pare de querer ser igual, quer ser igual que eu estou isso. Você tem que se parecer com Cristo, irmão. Você tem uma identidade.
Se viu um artista, já vi lá, já foi em algumas conferências, artistas, irmão, não, me dá um autógrafo, me dá isso, dá aquilo, não entendeu nada. Estou falando que o irmão é bênção, Deus deu um talento para ele, ele multiplicou, mas ele é só mais um instrumento na mão de Deus. A glória é para Jesus, não é para o homem. Para de dar glória para o homem. Glorifica aquele que te chamou das trevas para a maravilhosa luz. Glorifica aquele que te tirou lá do lamaçal. Ninguém dava nada por você, ninguém acreditava em você, todo mundo te desprezou, mas Ele não te abandonou. Ele te chamou como você estava, da forma que você estava. Ele não te perguntou nada, Ele não te criticou, Ele não te condenou. Ele falou só assim: venha a mim, vinde a mim, vós que está cansado, oprimido e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Tem alívio de Deus a ser liberado sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu casamento, sobre todas as áreas. Mas pastor, o que é que eu tenho que fazer? Olhe para Ele. Pare de olhar para você. Olhe para Cristo. Visualize Cristo. Seja igual Eliseu. Aonde ele passava, aonde ele andava, as pessoas falavam: ali vai um grande homem de Deus, ali vai alguém que expressa a unção de Deus, ali vai alguém encharcado da unção de Deus, porque ele expressava Cristo. Na hora que você estiver lá na célula, expressa Cristo, não seja um carnal, não seja um problema, mas seja parte da solução do problema. Seja alguém que trabalhe para solucionar problemas na vida das pessoas, não para gerar problemas. Aleluia! Fala para o irmão que está falando todo carinho: se converte, irmão. Jesus está voltando. Se volte para Ele antes. Abra o seu coração. Olhe para o alvo. Ah, pastor, mas eu estou desanimado. Eu estou isso. Dá um chute nesse desânimo. Chuta o pau da barraca, quebra tudo. O que é maior na sua vida? Esse desânimo que quer te afundar, que quer te afunilar, ou Cristo na sua vida? Você tem que definir. Ah, mas foi muito pesado o que aconteceu comigo, é muita luta. Glória a Deus. Quanto maior a luta, maior será a vitória, porque a Bíblia diz que as tribulações redundarão em mim e você um eterno peso de glória. Há uma glória a ser manifesta através da sua vida. Deus quer se manifestar através da sua vida. Quando você abrir a sua boca, quando você começar a falar do amor de Deus, você vai tocar na vida de muitas pessoas. Você é o canal desobstruído para liberar o poder de Deus, e assim você vai destruir todos esses 4 inimigos que vão tentar te paralisar. Eles não vão conseguir, porque você vai estar olhando para Cristo. Quem pode dizer glória a Deus? Fala: eu vou me posicionar a partir de hoje, porque eu vou concluir a carreira proposta. Eu vou chegar até o fim. O diabo não vai me parar, a carne não vai me parar, os embaraços da vida não vai me parar. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém pode contra você, irmão. Então, em nome de Jesus, se você entrou esse ano com posicionamento igual ao ano passado, mude. Seja firme. Seja alguém firme. Seja alguém posicionado. Está todo mundo te criticando, dê glória a Deus. Está criticando, criticar a Cristo. Não vai me criticar, eu sou melhor do que Ele. Abandonaram Jesus, abandonaram Paulo. Paulo foi o maior pregador do Evangelho, morreu sozinho, mas declarando: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Quem é a fé? Guardou Jesus, Jesus é a fé.
é o autor e consumador da fé. Ei, essa mesma fé, esse mesmo Jesus, esse mesmo autor e consumador da fé está aqui nessa noite para te levantar, para gerar um poder aí dentro do seu coração, para você dar um basta nessa situação. Falar, eu creio, eu vou desfrutar, eu vou viver tudo isso. Em nome de Jesus. Obrigado, irmãos. Deixei vocês de castigo aí, né? E aí, quando você olhar para o alvo, aí você vai ter um cântico de vitória. Qual é o cântico que os irmãos conhecem que é o cântico de vitória? Deus vai na frente, abrindo caminho, anda as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para quem nele confia. Vinha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Aleluia. Sabe, irmãos, o diabo fica doido com você, sabe por quê? Você está passando por uma crise, mas você está adorando ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E aí você confunde ele e fala, por quê que passa tanta tribulação, tanta dificuldade, tantas coisas, mas ele está alegre? Porque a alegria sua não depende das circunstâncias, depende do Senhor, e é Ele que te alegra cada dia, para viver em novidade de dias. Milva, vem aqui, Milva. Aleluia. Deus vai na frente, abrindo caminho, levando as moentes, tirando os espinhos, ordenando os anjos para contigo lutar. Ele abre a porta. Vem cá, meu. De noite ou de dia, pega suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Aleluia. Essa é minha prima Milva. É uma bênção nas nossas vidas. E ela, há uns 15 dias, né? Ela está falando com a Jo, comigo, pastor Paulo. Quero dar um testemunho que Deus fez na minha vida. Com você. Deixa eu falar, o mês passado eu vim aqui, né, sentindo no coração aquela saudade dos meus primos de vir visitar eles, senti assim a presença de Deus tremendo, e hoje também para dar esse testemunho, por incrível, meu pastor chama pastor Paulo, estou aqui debaixo da bênção deles, e vou chorar porque eu sou chorona, quem quiser chorar pode chorar também, mas assim, eu vou contar um testemunho para vocês assim, que eu passei agora na pandemia, e vou contar assim, 2 bem pequenininhos, que foi na casa dos meus primos, que acho que eles nem sabem. Toda vez que eu chegava na casa do Paulo e da Dilânia, Deus falava comigo. E toda vez, teve uma vez, eu lembro de todos os louvores que eu ouvi. Se vocês me perguntar um por um, eu gravei. Um dia eu cheguei na casa da minha prima e eu perguntava para ela, quem canta? Ela me falava. Um dia eu cheguei, eu ouvi, dai-me filho, se não morro. Eu perguntei, ela disse, é Fernanda Brum. Aí eu fiquei ouvindo, eu tenho 2 filhas, tenho a Vitória de 22 e a Sara de 14, que está ali atrás. Eu sonhava em ser mãe de novo. Veio a Sara, depois foi luta, porque aí veio um divórcio. Mas eu nunca deixei de buscar Jesus. Eu sempre gostei de aniversário das minhas filhas, mas o pai das minhas filhas não gostava. Aí a gente se separou, depois de 1 ano e pouco ele ia casar. Naquele dia eu estava trabalhando para Jesus, eu às vezes trabalhava até em casamento comunitário, que eu sou cozinheira, né? Eu estava numa igreja trabalhando
Eu falei para Deus, Deus, que dor no coração. Hoje eu estou curada, graças a Deus, que já faz 14 anos. Que dor no coração, como eu queria ir para a casa de uma pessoa, como eu queria viajar, como eu queria ir para um lugar para aliviar essa dor. Deus me mostrou minha prima e meu primo. Quando eu cheguei na casa dele, gente, era só louvor. Eu ouço esse louvor viajando no carro, eu lembro de vocês. E estou lá intercedendo. Fernandinho, uma nova história. Então, Deus tem cuidado, a gente tem que acreditar. Aí, esse testemunho para vocês é o agir, o cuidado de Deus. Eu estava trabalhando numa empresa e essa empresa falou, a gente precisa que você viaje com a gente para Nova York. E eu fui com eles, eu fiquei 75 dias, deixei a Vitória tomando conta da Sara. Quando eu cheguei aqui, a empresa falou assim, o teu salário é o salário do Brasil, não é o de lá. Falei, não, eu já não vou assinar papel nenhum, vou colocar na justiça. Quando eu coloquei na justiça, eu já entrei em outra empresa. A outra empresa disse, olha, se você não tirar, a gente te manda embora. Eu disse, pode me mandar embora. Gente, no começo da pandemia, com 2 filhas, o pai delas mora em Portugal. No começo da pandemia, eu disse, agora é Deus e eu e Deus. Sabe o que eu vou fazer? Vou fazer UB 99, mas minhas filhas nunca vai passar aperto. E sempre orando, e sempre ouvindo um louvor, mandou embora. Uma empresa que eu trabalhava muito antes, me mandou uma mensagem no message que eu tinha no Facebook, a gente está precisando de uma cozinheireta, você tem que trabalhar de máscara. E todas as agências que eu ligava agora só por milagre. Eu disse, pois meu Deus faz milagre. Vai fazer uns 3 anos nessa empresa, eu não pago aluguel, porque antes eu estava morando em Santa Cecília, estava perigoso. Hoje eu moro na Casa Verde, se eu fosse pagar aluguel hoje, dessa casa que eu moro, seria uns 4, 5 mil. É uma das ruas mais seguras. Minha filha não veio, chamei, ela não quis vir, mas tudo tem o tempo de Deus, né? Determinado por Deus. Nunca separei do pai, nunca separei da família dele. A semana que vem ela vai passar 1 mês com ele lá. E é isso que eu queria falar para vocês, que Deus é bom o tempo todo. Basta a gente acreditar. Obrigado, primo. Deus abençoe. Aleluia. Sabe, irmãos, nós temos que entender algo. Os irmãos louvor, pode vir aqui na frente. Deus, Ele sempre vai fazer nova todas as coisas. Sempre. Ele sempre vai se preocupar com você. Coloquei algo aqui só para falar para os irmãos. Até mesmo quando eu chego a perder as passadas, presta atenção aqui. Não tem hora que você está caminhando, olha para mim, presta atenção nisso. Que parece que você perdeu a passada. Acontece algo na sua vida assim, você fala, Deus, eu não estava preparado para isso. Eu não estava esperando isso, é pesado demais. Te tirou o chão. Parece que nem Deus está olhando mais para você. E aí é onde a Bíblia diz que Deus se esconde em meio às sombras. E fica te olhando ali, te observando. Para ver qual vai ser a sua atitude diante dele. Porque tem momentos, irmãos, que só você e Deus sabe a dor que você está sentindo, o problema que você está passando, e ninguém vai te entender, ninguém. Por isso que você tem que estar olhando para o alvo, porque Ele te entende, Ele te compreende, Ele entende a sua dor, Ele entende a sua aflição, Ele entende o seu desespero, mas também Ele te tira da aflição, Ele te tira do problema, Ele te tira do desespero, para a glória de Deus. Simplesmente confie nele.
Permaneça-se firme no Senhor. Creia naquele que te tirou das trevas e colocou na maravilhosa luz. Creia que Ele tem algo novo para você. E viva dessa maneira. Viva crendo no impossível. Porque o Deus do impossível foi o mesmo Deus que um dia morreu na cruz, por mim e por você, para declarar que você vai viver essa carreira proposta e vai desfrutar dela em nome de Jesus. Tenha paciência. Espere confiadamente no Senhor. Ele está no controle de todas as coisas para a sua vida. Você chegou lá, a circunstância está mostrando uma coisa, mas os seus olhos estão mostrando outra. Você sabe quem você tem crido. A sua esperança está no Senhor. Ele é o Redentor fiel. Ele é o Salvador. Ele é aquele que te chamou. Ele é aquele que vai te dar vitória. Ele é aquele que vai te guardar. Ele é aquele que vai te sustentar no dia mau, em nome de Jesus. Queria que você ficasse de pé nessa hora. Eu quero... De repente você fala, pastor, eu cheguei nesse culto desanimado demais. Olha, por mim eu nem estaria aqui. Nem queria estar aqui. Mas eu vim. Porque se eu não viesse, ele ia ligar para mim, aí para ninguém ligar eu vim, mas eu vim desanimado. Porque essas 4 paredes que estavam me pedindo de concluir a carreira proposta, estava me pedindo, é muito embaraço, é muita dificuldade, é muito problema. Mas eu entendi hoje que eu preciso da resposta, e a resposta não é parar, não é parar, mas é desfrutar de tudo que Deus tem para mim. Mas eu quero nessa noite me lançar nas mãos dele e ajustar o meu foco, ajustar a minha visão para olhar somente para ele. Tem um louvor, eu sei que não é esse que os irmãos estão cantando, é um louvor bem antigo. Somente olhar a ti, Senhor, somente olhar a ti, Senhor, somente olhar a ti, Senhor, e não olhar atrás, seguir sem descansar, Senhor, seguir sem desmaiar, Senhor, prostrado em teu altar, Senhor, e não olhar atrás. É isso que devemos fazer. Seguir sem desmaiar, seguir sem descansar e não olhar para trás, firmar um altar. E a cada dia que você se lembrar disso, você se alegrar no Senhor. Mas você fala, pastor, não era assim que eu estava, mas eu estarei a partir de hoje assim em nome de Jesus, porque é Ele que guerreia as minhas guerras, e é assim que eu vou vencer as minhas guerras, olhando para Cristo. Se você se encontrava de jeito, vem aqui na frente e responda ao Senhor em nome de Jesus.